Oi, gente, eu sou Sil Cardoso, professora de costura criativa e patchwork, e na aula de hoje nós vamos fazer essa linda bolsinha. É uma bolsinha saco, feita toda no jeans, muito útil, com espaço interno ótimo, dá para carregar muita coisa e ela é super prática, certo? Então já vamos começar. Todos os materiais que eu falar e as medidas vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então, para a parte de fora dos espelhos, nós vamos usar 2 cortes de 40 por 40 no jeans e 2 cortes de manta fina um pouco maior do que os espelhos, tá? 42 por 42. Ou simplesmente corta os espelhos, coloca sobre a manta e deixa um pouquinho de manta em toda a volta para ficar mais fácil da gente fixar e costurar ela. E a manta tem que ser fina porque a bolsa precisa ser maleável. Então a manta serve só para dar um pouco de enchimento na bolsa. Então pode usar, aqui eu estou usando manta fina a âmbar de 100 gramas, que é aquela manta que é 100% algodão. Mas vocês também podem usar um feltro mais fino ou qualquer outra manta acrílica que seja fininha e maleável, certo, gente? Então, essa aqui é para a parte de fora. Nós vamos precisar de 2 cortes de 70 por 12 para as alças. 2 pedaços de fita, aqui eu estou usando viés Boneon, de 1 metro cada corte, para fazer o fechamento, para fazer essa alcinha aqui, tá? Para a parte interna, nós vamos precisar de 2 cortes de jeans para fazer o bolso interno de 25 por 15, 2 cortes de jeans de 7 por 40 para fazer a lapela, 2 cortes de tricoline de 40 por 34 para o forro. Então são esses os materiais e vai ficar tudo à disposição de vocês aqui abaixo desse vídeo, como eu já falei para vocês, certo? Então agora vamos começar a montar a nossa bolsinha. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar a manta e posicionar os espelhos sobre a manta. Ó, lembrando vocês que a manta é importante ela ficar um pouquinho maior do que o espelho, né, que tem 40 por 40, para na hora de costurar a gente poder ver a manta e não ficar a manta escapando do tecido de cima, tá? Então eu posiciono, vou passar bem, a gente pode fixar tanto com cola spray como alfinetes. Como eu estou trabalhando com a manta âmbar, a própria manta já ajuda a estabilizar bem o meu tecido, tá? Então só uns alfinetes aqui já vou conseguir deixar ela bem estabilizada. Ó, passei, eu faço isso nos 2 espelhos. E eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta, bem na bordinha, só para fixar esse tecido aqui na manta. E depois eu vou refilar toda essa sobra de manta, certo, gente? Então vamos fazer agora isso lá na máquina. Ó, gente, tá costurado, fiz a costura de segurança, é bem na bordinha, o tecido já tá fixo na manta e nós só agora recortamos o excesso de manta. Ó, gente, já tô com os 2 espelhos prontos. Agora deixamos ele um pouquinho de lado e vamos preparar a alça.
Aqui nós vamos fazer a própria alça para a bolsa ficar toda em jeans, mas quem quiser pode usar a alça pronta no lugar. É só cortar a mesma medida e colocar já a alça pronta, que dá até mais agilidade no trabalho e a bolsa vai ficar tão bonita quanto a alça em jeans, tá? Então vai do gosto de cada um. Para fazer essa alça, tô usando a largura de 12 centímetros, eu vou dividir ela ao meio e dobrar 4 vezes, ó. Eu uso ferro para fazer isso. Vinca bem. Como eu vou dobrar ela em 4 vezes, a minha alça vai ficar com uma largura de 3 centímetros, né, de largura. Se eu quero uma alça um pouco maior, mais larga, eu vou cortar, um exemplo, vou cortar com 16, vou dobrar 4 vezes, eu vou ter uma alça de 4 centímetros. Então, eu sempre determino a largura da minha alça e faço vezes 4 para poder cortar a largura necessária de tecido, né? Então, esse cálculo é bacana para a gente definir o tamanho da alça. Aqui, como eu quero ela com 3 centímetros, eu vou cortar ela com 12, que eu vou dobrar 4 vezes e daí vai dar os 3. Ó, levei a borda da minha alça aqui nesse vinco do meio e vou vincar ele toda a extensão, ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Levei a borda até o meio e vou passar ela também. Como é jeans aqui, eu posso até deixar o ferro bem mais quente e vincar bem, que não vai queimar. Quanto mais vincado, melhor pra gente costurar. Agora eu vou dobrar ela unindo as duas bordas, ó. E passo o ferro também. Ó. Faço esse processo nas duas alças. Ó, gente, já estou com as duas alças prontas e agora nós vamos costurar para unir essas duas partes, ó. Uma costura bem na bordinha deste lado. Aí eu já faço a união dessas duas partes e vou fazer uma outra nesse outro lado, só para os dois lados ficarem com o mesmo acabamento, certo? Então vamos lá costurar. As duas alças, ó, estão prontinhas, as duas costuras bem nas bordinhas. Agora nós vamos posicionar essas alças nos espelhos. Então, eu vou pegar o espelho e vou fazer umas marcações. Vou marcar o meio do meu espelho. Ó, marquei aqui o meio. E para um lado, do meio para um lado, eu vou marcar 7 centímetros e do meio para o outro lado, mais 7 centímetros. E vou posicionar minhas alças dessa forma assim, ó. Alinhado a marcação de 7 centímetros. Vou alfinetar. E vou passar uma costura de segurança aqui 2, 3 vezes para fixar já a alça no espelho, tá? Pode ser bem na bordinha, porque depois a gente faz a outra costura na hora de colocar o forro.
Aproveitando, na parte de baixo, a gente já vai fazer as caixinhas de leite. Essas caixinhas de leite vão ser de 4 por 4, ó. Posicionei a minha régua aqui e vou marcar 4 centímetros, risco. E vou fazer a mesma coisa no outro espelho. Fizemos isso nos dois espelhos, agora a gente vai na máquina fazer uma costura de segurança nas alças e costurar. Antes de recortar a caixinha, a gente vai passar uma costura de segurança em cima da linha que nós fizemos aqui nos dois espelhos. Depois de costurado, passada a costura de segurança, é que nós vamos recortar, certo? Onde a gente fizemos nos dois espelhos. Já tá tudo fixo. E na caixinha de leite, a gente faz a costura de segurança para poder recortar bem na bordinha da costura, ó. Para não desfiar o tecido. Assim a gente tem a segurança e o acabamento vai ficar melhor. Ó, vou recortar olhando pelo forro para vocês verem, ó. É bem na bordinha. Certo? Assim ele fica tudo fixo na hora de fechar a caixinha de leite, não dá nada de preguinha, fica tudo bem direitinho. Ó, estamos com os dois espelhos prontos. Agora vamos trabalhar a parte interna da nossa bolsa. A parte interna nós temos dois forros de tricoline que tem 40 por 34, em cima dele aqui, ó, na largura do 40, a gente vai colocar essas duas lapelas aqui, ó, tá? Direito com direito, vou posicionar aqui a minha lapela. E vou costurar um pé de máquina aqui. A lapela é isso aqui, ó, gente. Para quando abrir a bolsa, a gente vê o jeans. O forro fica lá dentro, ó. Dá um charme e um acabamento bem legal para a bolsa, tá? Fizemos isso nos dois espelhos e costuramos um pé de máquina aqui na borda. Então, vamos costurar. Ó, costurei, agora a gente vai tombar essa costura dessa forma assim, ó, vamos passar ela e virar para cima, ó, para a parte do jeans. Pra gente rebater a costura lá no jeans e fazer um acabamento. Ó, abre bem aqui a costura agora. Ó, gente, a costura ficou voltada para cima. Agora eu vou passar uma costura de acabamento aqui, ó, rebater uma costura na parte de cima aqui do jeans, ó. Tá? Pode ser uma margem de costura de 0,5 ali na máquina, um pouquinho menor assim, ó, para ficar um acabamento legal, tá? Então vamos lá, costurar. Ó, vou alinhar o meu calcador aqui na emenda, vou jogar minha agulha toda para a direita, vou baixar a agulha aqui, ó, e vai ficar uma margenzinha de costura.
Ó, tá alinhado aqui. Ó, gente, quase não dá pra ver, mas dá um acabamento legal. E aqui desse lado, ó, ele fica... A costura, ele rebate e segura toda a parte que a gente dobrou, tá? Assim a gente vai poder fazer um canal aqui para passar a fita mais fácil, certo? Então a gente tá com os dois prontinhos. Ó, os dois canais prontinhos. E o que eu vou fazer é medir para ver se os dois, estão do mesmo tamanho dos espelhos, tá? Então eu venho com o meu espelho aqui, ó. A gente pode fazer essa medida, ó, tá bem certinho, para ver se ficou certinho. Às vezes muda a margem de costura, o pé de máquina, e ele pode dar uma diferença. Aí vocês ajustem essa diferença aqui para ficar do mesmo tamanho do espelho, certo, gente? Ó, tá bem legal. Agora, nos espelhos, eu também vou fazer a caixinha já de leite, de 4x4, ó. Eu risco e recorto, tá? Ó, risco. E recorto. Faço isso nos dois forros. Aqui não precisa costurar porque a gente não tem camadas, é só o tecido. Ó, estou com os dois espelhos prontos, com caixinha de leite e a aba ali prontinha. Nós vamos fazer um bolsinho interno para colocar aqui dentro em um dos espelhos, certo, gente? Então vamos pegar, eu vou fazer ele em jeans, quem quiser pode fazer em tricoline. Estou fazendo em jeans para dar um pouquinho mais de estrutura, porque o tecido é um pouco mais grosso. Ó, cortei dois cortes de 15 por 25, vou colocar, ó, direito com direito. Vou passar uma costura em toda a volta e deixar uma abertura aqui para desvirar, ó, tá? Retrocesso no início e no fim. Ó, costurei, vou cortar aqui os cantinhos, já para ele não ficar muito grosso. E aqui a gente já vinca um pouquinho, ó, na abertura. Dá uma vincadinha já para ficar marcado aonde vai ser a dobra. Se quiser pode vincar no ferro, ó, gente. Agora desviramos. Com o palitinho eu já vou no cantinho aqui, ó, e ajeito os cantos. E com o ferro eu alinho bem e abro as costuras aqui, ó. Eu passo dentro da costura e vou ajeitando. Com a pontinha do desmanchador eu puxo o cantinho para fora. E aqui na abertura, ó, eu vou vincar ele para dentro. Ó, deixa bem vincado.
Deixa eu abrir aqui. Essa parte da abertura aqui nós vamos colocar na parte de baixo e quando passar a costura aqui ele já vai fechar, tá? Vou pegar um dos meus espelhos. Agora nós centralizamos esse bolso no espelho. Antes disso, aqui essa abertura, ela vai ficar aqui para a parte de baixo e nós vamos passar a costura aqui por cima, ó. Só que aqui na parte de cima, para dar acabamento, a gente faz uma costura antes de colocar ele aqui. Tá? Vou fazer agora uma costurinha aqui só de acabamento. Um pezinho de máquina aqui para rebater esse bolso. Prontinho, ó. Tem uma costurinha de acabamento aqui. Agora a gente posiciona ela nos nossos espelhos. Um dos espelhos, né? Ó, centraliza bem. A gente vai deixar em torno de 6 centímetros a partir aqui, ó, da lapela para baixo e centraliza bem no meio aqui. Vou alfinetar. Aqui eu posso alfinetar junto, ó, para não abrir a costura. Nós vamos costurar em toda a volta. Puxa bem o forro para não ficar embolsado atrás. Vamos começar aqui fazendo um retrocesso dentro da peça, né, para não passar a costura aqui pro forro. Faz toda a volta, passa aqui por cima da abertura, fecha ela e sobe aqui, certo? Então, e vamos fazer também aqui no meio uma divisória. Vamos passar também uma costura aqui no meio, ó. Eu vou dividir no meio, mas é opcional e vocês podem tanto deixar mais espaço para um lado quanto para o outro, tá? Vou dividir meu bolso em dois. Então, o retrocesso sempre é dentro do bolso, tá? Bastante retrocesso no início e no fim. Aqui também, ó, no início e no fim. E a costura é bem na bordinha para a gente poder fechar a abertura aqui também, tá? Ó, gente, bolso colocado, ó, tá? Tudo prontinho. Agora vamos só montar a nossa bolsa. Os dois espelhos e os dois forros. Ó, aqui eu tô com o espelho. Vou colocar, ó, o direito do meu forro com o direito do meu espelho. Faço bem o alinhamento. Ó, faço bem o alinhamento aqui em cima e vou passar um pé de máquina aqui. Quando eu estiver passando por cima das alças, eu posso fazer um retrocesso para ficar bem fixa a alça, ó. Alfineto aqui no início, no meio, aqui no fim também, ó, bem alinhadinho. Faço isso nos dois. Agora vamos passar uma costura aqui na parte de cima de uma margem de costura, um pé de máquina, nos dois espelhos. Costuradinho. Agora nós vamos posicionar e começar o fechamento, ó. Abri os dois espelhos, os dois estão costurados, né? E agora a gente posiciona direito com direito
Ó, forro com forro, alinha bem, e espelho com espelho. A gente começa o alinhamento da peça aqui pela união dos dois, ó. Eu venho aqui, ó, distribuo um para um lado, o outro para o outro e vou alfinetar. Dessa forma aqui. Aqui eu também faço esse alinhamento, ó. Né? Se a gente respeitou as margens de costura, eles vão ficar já bem alinhadinhos. Alfineto aqui também para não sair do lugar. Faço igual aqui do outro lado, ó. Uno os dois aqui. Coloco um pro lado. Aqui saiu um pouquinho, ó, eu posso tirar. Às vezes o jeans, ele mais elástico, ele sai ali na hora da costura, carrega e ele aumenta. Ó, coloco aqui e distribuo, ó. Venho e faço esse alinhamento aqui. E aqui também, ó, para ele ficar alinhadinho, né, as lapelas ali do forro. E agora eu vou fazer o alinhamento da peça como um todo, ó. Venho aqui, faço o alinhamento do meu forro. Coloco uns alfinetes, vou deixar uma abertura aqui no forro para desvirar. A abertura normalmente é que passa a mão de vocês, tá? Faço o alinhamento aqui, ó. E aqui também. Ó, gente, tudo alfinetado. Agora nós vamos fazer o fechamento da lateral, a outra lateral, do fundo, sempre com retrocesso no início e no fim, tá? Para não desmanchar a costura na hora de fechar a caixinha de leite. E aqui no fundo aqui do forro, também retrocesso no início e no fim, a gente costura até aqui, deixa a abertura para a gente poder desvirar por aqui, tá? Então vamos na máquina fazer esse fechamento. Ó, a gente já fechamos, já tirei todos os alfinetes. Aqui tem uma abertura, ó, que a gente vai desvirar a bolsa por aqui. Agora, antes disso, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, preparem todas as caixinhas de leite, ó. Faz o alinhamento dela, ó. Eu sempre tomo uma costura para o lado e outra para o outro, faz um encaixe certinho aqui, tanto no forro quanto na parte de fora. Faz o alinhamento, puxa bem. Um encontro. Vou colocar um alfinetinho aqui. E aqui também. Ó, e aqui também no forro. No forro não, na parte dos espelhos. Ó, faz o alinhamento bem certinho. Toma uma costura para cada lado, ó, para distribuir, né? Deixa bem alinhado aqui.
e alfineta para não sair do lugar. Passar um pé de máquina aqui com um retrocesso no início e no fim em todos os cantos, tá? Então vamos costurar. A gente, costinhas de leite costurada, todos os cantos. Agora uma dica bem bacana para vocês é pro saco aqui, a parte do forro não ficar solta dentro da bolsa. A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu pego a caixinha de leite do forro do mesmo lado e a caixinha de leite da parte do espelho e a gente junta as duas, ó. Eu vou unir as duas depois de costurada e vou aqui, ó, e costuro novamente aqui. Aí ela vai ficar fixa no meu fundo, ó. Depois eu faço a mesma coisa pro outro lado. Ó, deixa eu alfinetar aqui para vocês verem. Ó, eu vou passar uma costura aqui em cima onde eu já costurei. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado, ó. Eu pego a caixinha de leite do mesmo lado do forro e vou puxar bem, ó. Ela vai amontoar aqui, mas depois a gente desamontoa ela, ó. E vamos unir elas aqui, ó. Vou botar um alfinetinho de um lado. E um alfinetinho aqui do outro lado. Ó. Aqui tá minha abertura, ó, para depois desvirar. Agora eu vou passar uma costura em cima da costura que eu já fiz aqui, ó, tá? No outro lado aqui também. Agora é só desvirar a bolsa pra gente fazer os últimos acabamentos. Ó. A abertura ficou super boa para desvirar. Aqui a gente já fecha a abertura, ó. O ideal, como eu tô costurando com linha azul, ela não vai aparecer muito aqui. O ideal é costurar com linha bem da cor, tá? Então faça esse fechamento aqui ou à mão, com um pontinho invisível, ou a máquina com uma linha bem da cor, tá, gente? Vou colocar ela aqui pra dentro. E agora, aqui na parte de cima, ó, a gente vai passar o ferro para vincar bem. Abrir bem a costura, vincar, para depois rebater essa costura aqui. Ó. Eu abro a costura ali e depois eu dobro para dentro. Ó, agora eu puxo aqui na alça, ó, e vou dobrando tudo pra dentro, ó, gente. Aqui eu já posso apagar a marcação. Vou colocar alfinetes aqui. Deixa eu empurrar a pontinha. Aqui tá a alça, ó, vou dobrando. Bem vincadinho aqui, ó. E faço isso em toda a volta, ajeito tudinho.
para depois ir costurar. Ó, fiz toda a volta. Agora nós vamos na máquina posicionar o calcador alinhado aqui e fazer uma costura de um pé de máquina em toda a volta da bolsa. Ó, gente, a costura. Só rebatemos a costura aqui. Agora nós vamos criar um canal para passar a fita ou barbante, daí isso também fica a critério de vocês, porque é bem pessoal, né? Cada um gosta de um tipo. Eu vou usar aqui o viés Boneon, né? Que é esse viés bem macio de poliéster. Eu vou dobrar ele no meio e vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó, na bordinha, de um lado e de outro, na cor, né? Para colocar aqui no meu na bolsa para fazer o fechamento, tá? Ó, nessa bolsa aqui eu fiz a mesma coisa e coloquei em preto, tá? A cor também, vocês aqui podem escolher, tá? Mas pode passar barbante, outro tipo de fita, pode fazer de tricoline, fazer uma alcinha fina de tricoline, tá? Então fica a critério de vocês. Agora que tá costurado aqui, a gente vai desvirar a bolsa pro lado do avesso. E o canal que nós vamos criar, ó, já virei tudo, olha ali as caixinhas de leite, tudo bem certinha. Ela tá no avesso. O canal que nós vamos criar vai ser a partir dessa parte aqui, ó, da lapela, tá? Então o canal vai ficar entre a lapela, aqui, ó, o jeans, e 1,5 cm para baixo. Se os laços de vocês forem maiores, aumente esse canal, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser passada uma costura bem aqui no jeans, aqui, ó, bem na união, tá? Na junção dos dois. E logo abaixo, eu vou fazer uma marcação aqui. Eu vou marcar 1,5, vou marcar 2 centímetros para baixo, ó. Tá? E vou passar uma costura em toda a volta também, 2 centímetros para baixo. Uma aqui e uma aqui, daí vai criar esse canal aqui. Ó. Vou unir aqui as duas. O risco é só para direcionar. Ó, puxa bem e eu vou costurar por esse lado mesmo. Vou costurar com azul para ficar aqui a mesma cor, tá? Uma costura aqui no topinho do jeans e a outra costura na linha. Toda a volta da bolsa. Vocês podem encaixar a bolsa na máquina, ó, e fazer toda a volta. Ó, agora já vou fazer a costura aqui na parte de baixo. Ó, gente, a costura, tá? Eu vou apagar aqui a marcação de giz. Aqui as duas costuras, ó.
Agora a gente já pode virar de novamente para o outro lado. Ó, aqui na lateral, na costura lateral, entre os dois canais, nós vamos abrir com o desmanchador a costura. Ó, eu venho aqui, coloco o meu desmanchador lá dentro, primeiro assim, e já venho abrindo aqui, ó, entre uma costura e outra, tá? Não, cuida para não desmanchar a costura do canal, tá? Que é ela que vai segurar a nossa fita, ó. Já abri. Venho do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Ó. Já abri também, tá? Agora, gente, que tá aberto aqui, ó, nós vamos passar a fita, tá? Eu já, ó, dobrei ela e costurei. Tô fazendo cor de rosa, tá? Por causa a parte de dentro. E eu botei aqui um alfinete de segurança, mas pode ser também um passo elástico, tá? E nós vamos entrar nesse lado e sair a fita no mesmo lado. Ó, nesse aqui passa reto, não entra nele, a gente vai sair lá no mesmo lado que nós entramos. Saí aqui, ó, puxo. As duas pontas estão aqui desse lado, tá, gente? Ó, eu posso amarrar um no outro ou individual. Só faço um nozinho na ponta. Vou queimar aqui, ó, pra não desfiar, tá? Passa assim a chama do isqueiro, ó, pra não desfiar. Aqui já desfiou, ó. E amarra aqui também. Dependendo da fita, pode até botar algo na ponta, né? Isso é o gosto de cada um. Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, ó. Eu vou começar por esse lado que não tem, vou passar e vou sair com os dois aqui, certo? Ó, gente, a bolsa tá prontinha dos dois lados. Olha só, o fechamento é dessa forma, a gente puxa os dois, ó. Olha que graça que ela fica. Já coloquei uma etiqueta, ó, para combinar com as fitas. E ela está pronta, ó. E o fechamento dela, ela fica bem segura, porque ela fecha bem aqui, ó. Então, não precisa nem colocar nada, que fica super fechadinha. E dá um charme especial essa lapela aqui de dentro em jeans. Certo? Ó, ela aqui. Que coisa mais lindinha. Eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer e usar. Eu tenho uma e uso muito. E se vocês gostaram dessa aula e querem aprender muito mais sobre costura criativa e patchwork, eu tenho um curso online, que é a Escola de Pet Criativo. E lá dentro da escola, quando vocês entram, já tem mais de 30 peças diferentes, sempre misturando a costura criativa e o patchwork. E são peças bem pensadas para ser bem vendáveis e para usar, tanto para decorar a casa, quanto para vocês usarem. Tem muitas bolsas, necessários, estojos, itens maternidades, infantis. Tem peças para decorar a casa, como jogo americano, trilhos, centro de mesa, almofadas, barrados de pano de prato, kit cozinha. Então tem uma infinidade de peças para vocês escolherem o que mais vocês gostam de fazer.
E o mais legal é que todo mês, além de tudo que já está lá dentro, todo mês entra uma peça nova para vocês fazerem. Cada peça são aulas mais curtas, que vocês podem deixar os comentários e dúvidas que eu entro diariamente para responder. Vocês podem fazer essas aulas, como elas são várias aulas dentro da mesma peça, vocês podem fazer no tempo de vocês, mesmo com pouco tempo disponível, vocês podem aproveitar muito para fazer como hobby ou até mesmo para vocês vender e ter uma renda extra. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que vão gostar também. Deixe o seu like aqui. E se vocês quiserem mais conteúdo no Instagram, no @silcardoso.oficial, eu tenho bastante conteúdos diários lá para vocês também, certo? Então até a nossa próxima aula.